Ferramentas Mentais para Traders, de Andrew Smith. Capítulo 2. Tripulação e a mente. Modelagem. O mar é imprevisível e perigoso, e mesmo com o melhor navio que o dinheiro pode comprar, seria loucura um capitão embarcar em uma viagem com uma tripulação despreparada e indisciplinada. Um capitão que não controla a tripulação dificilmente controlará o navio, e um trader que não controla seus pensamentos dificilmente controlará suas ações. Neste caso, pouco importa ter um sistema brilhante se o trader não consegue segui-lo. Há alguns anos, encontrei um livro escrito por um senhor aposentado detalhando o sistema que usava para operar. Ele começou apostando em cavalos, mas nunca conseguiu desenvolver uma forma consistente de ganhar dinheiro. Depois, um dia, ele leu um artigo sobre futuros no jornal e decidiu tentar sua sorte no mercado financeiro. Durante 20 anos seguidos, e começando com suas poupanças modestas, ele criou uma pequena fortuna, usando um sistema que ele mesmo desenvolveu. O sistema era simples. Os dados vieram do periódico e suas tabelas e cálculos eram feitos à mão e, no máximo, 1 hora por dia. Por pura casualidade, conheci alguém que o conheceu e, como um grande cara de pau, pedi seu número de telefone e liguei. "O que se tem de fazer para ser um bom trader?" eu perguntei. "Seguir o meu sistema. Mas gostaria de conversar com você a respeito de..." "Olha, não tenho nada para te dizer", ele cortou. "Não sou ninguém especial, nem sou excepcionalmente inteligente. Sou uma pessoa normal. Tudo o que posso te dizer está escrito no livro. Leia, siga as instruções. Só isso." Despediu-se e desligou na minha cara. Suponho que se você pergunta a qualquer pessoa com uma habilidade excepcional como faz o que faz, você vai ter uma resposta parecida. "Faça como eu faço, é simples." "Olha, não sei como te explicar como faço, só faço." Ou pior, empolgados, eles se lançam numa explicação complicada que você ou não entende, ou quando segue as instruções ao pé da letra, não consegue o mesmo resultado. Digamos que quero jogar tênis. Posso copiar as ações e movimentos do número 1 mundial. Depois de um longo tempo de mímica, talvez minha técnica seja tão boa quanto a dele. Talvez até consiga copiar os gestos e movimentos perfeitamente. Mas, num jogo, em quem você apostaria? Acha que ser número 1 é somente uma questão de movimentos e técnica? Igualmente, posso copiar um investidor rico, ficando junto a ele 18 horas por dia em frente à tela do computador, vendo gráficos, lendo relatórios, fazendo cálculos e apertando botões para comprar e vender. Mas vou ganhar dinheiro assim? Bom, provavelmente, se copiar exatamente o que ele faz. Mas vou poder operar sem ele? Claro que não. Existe uma dimensão interna, um conjunto de crenças, estratégias mentais e pensamentos que um observador não consegue ver. Talvez nem o trader sabe explicar por que faz o que faz. Muitas vezes, uma habilidade é tão natural e bem aprendida que é quase inconsciente. É como se a pessoa não soubesse o que sabe. Há 4 estágios na maestria de uma habilidade. Primeiro, existe uma expressão em inglês, ignorance is bliss. A ignorância é êxtase. Esse é o estado dos anteprincipiantes. Talvez desconheçam a existência de tal habilidade, ou conheçam, mas não têm interesse por ela. Alguns podem saber algo a respeito e concluir que já sabem tudo. São ignorantes na sua ignorância. Não sabem o que não sabem. São inconscientemente incompetentes. Segundo, aqueles que se interessam e se informam chegam ao primeiro degrau. Percebem que existe algo a saber e, de repente, se dão conta de que não sabem nada a respeito. São conscientemente incompetentes. Terceiro, mais tarde, depois de estudar e praticar muito, o aprendiz já é bastante hábil. Concentrando-se e fazendo com muita atenção, chega a ser competente. Sabe que sabe. É conscientemente competente. Quarto, finalmente, nosso aprendiz atinge a maestria quando age sem pensar. A habilidade faz parte dele, como caminhar, falar ou atar os cordões dos sapatos. Não sabe que sabe, é natural. Chegou ao 4º nível, a competência inconsciente.
Infelizmente, como regra geral, as pessoas que têm mais a nos ensinar são inconscientemente competentes. Demonstram sua habilidade tão naturalmente que nem sabem como fazem. É por isso que os melhores professores não são sempre os melhores praticantes. O treinador de uma equipe de futebol, por exemplo, é conscientemente competente. Sabe ensinar, mas não é necessariamente o melhor jogador. Já conhece a piada da formiga e a centopeia? A centopeia, sendo maior e mais rápida, sempre comia a maior parte da comida. A formiga, sendo cruel e esperta, ficou com o saco cheio de comer restos e decidiu vingar-se da centopeia. Puxa, cara, disse um dia, admiro você tanto que nem imagina. Você é tão linda quando anda, parece uma onda. Como é que consegue caminhar tão rapidamente sem pisar nos pés? Explique-me, como é que faz? Não sei, nunca pensei. Mas você faz tão bem. Tô doida para saber. Promete que amanhã vai me dizer? Claro, respondeu a centopeia cheia de si. Desapareceu no bosque, olhando para trás e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dia seguinte, a formiga a encontrou imóvel, os olhos fixos nos pés, a língua de fora e o rosto roxo. O que houve? Perguntou a formiga. Não sei, respondeu a centopeia, mas desde ontem, cada vez que tento caminhar, acabo tropeçando em mim mesma. Está bem, nunca farei parte da equipe do Caceta e Planeta. Só queria dizer que se queremos aprender como uma centopeia anda, precisamos de um método para extrair as informações chaves sem nos perder com informações e explicações supérfluas. Talvez o que a centopeia acha importante não é. Por exemplo, em um estudo de um grupo de gerentes de fundo, a maioria deles disse que seguia dezenas de indicadores econômicos, financeiros e técnicos para tomar suas decisões. Certamente, eles prestavam muita atenção nessas informações, mas quando se aprofundaram nos estudos, tentando ver exatamente como os gerentes decidiram, os pesquisadores descobriram que, na hora H de agir, eles usavam somente os mesmos 5 ou 6 itens. O resto era supérfluo. Um modelo para modelar. Precisamos de um método para estudar a experiência de uma pessoa, em nosso caso, um investidor. Queremos explorar sua percepção do mercado. Cada pessoa tem um mapa do mundo. Esse mapa representa a versão da realidade da pessoa. Há tantas realidades quanto pessoas. Só você vê o mundo através dos seus olhos e o sente com seu corpo. Só você viveu o que viveu, experimentou o que experimentou e aprendeu o que aprendeu. Nem sua gêmea siamesa teria o mesmo ponto de vista. Seu mapa é individual, único e intransferível. Também é orgânico. Muda, cresce. Dia após dia, desde bebê, cada nova experiência acrescentou um novo país no seu mapa. Hoje, adulto, a frequência das novas experiências diminuiu, mas sem dúvida, você continua acrescentando estradas, riachos e morrinhos de vez em quando. Resumindo, eu vejo o mundo de uma forma e você o percebe de outra. Nossos mapas são similares em algumas áreas e diferentes em outras. Sei comer. Você também sabe, a menos que tenha encontrado um vendedor de produtos dietéticos e agora sobreviva com líquidos. Porém, gostamos de comidas diferentes. Eu, por exemplo, odeio tapioca. Outra coisa que sei fazer é falar. Você também, eu imagino. E, sem dúvida, você fala melhor do que eu. Nós dois sabemos ler. A menos que você tenha comprado este livro porque gostou dos desenhos. Essas partes de nossos mapas, experiências e aprendizagens que temos em comum serão bem parecidas. Entretanto, você deve saber fazer algumas coisas que eu não sei fazer. Nada importante, claro. Certamente temos pensamentos diferentes a respeito de religião, de política, de amizade, de sistemas de investimentos, de empresas e do significado do último reajuste de juros. Obviamente, não adianta discutirmos as nossas diferenças, porque você sempre estaria errado e eu sempre teria razão. Também, todos nós temos objetivos diferentes na vida, além de querer ser rico. Talvez rico para mim signifique ter uma Mercedes, uma cobertura de luxo, roupas de marca e férias no Caribe, enquanto para você
significa ser feliz, ter dinheiro para pagar suas despesas, desfrutar de muitos amigos, boa saúde, passatempos divertidos e enriquecedores que desenvolvam sua mente. Que superficial! Prefiro o Mercedes e a cobertura. Da mesma maneira, dois investidores podem ser podres de ricos, apesar de um deles jurar que a análise fundamental é o único método que funciona, e saber até os nomes dos poodles das mulheres dos presidentes das empresas nas quais investe, enquanto o outro usa gráficos e não conhece nada, somente os códigos das ações. Pergunte a qualquer jovem oficial da infantaria durante um exercício de guerra e com certeza ele dirá que o mapa que tem na mão é bem diferente do território sob seus pés. Um mapa somente representa a realidade e somente uma versão dela. Podem existir vários tipos de mapa. Não é a realidade. Infelizmente, muita gente não sabe disso e acha que sua versão é a versão oficial e que todo mundo pensa, ou deveria, igual. Isso causa muitas brigas. Você deve ter passado pela situação onde tinha certeza absoluta de que tinha razão sobre algo, ou que seu jeito era o melhor, e que quem não concordou com você quando era tão óbvio não batia bem da cabeça. E, no seu mapa, no contexto de sua vida, e vendo o assunto do seu ponto de vista único, é óbvio que sua forma de ver faz sentido para você. Por isso, quando queremos convencer alguém de algo, dizemos, tente ver da minha posição. Infelizmente, mesmo quando a outra pessoa tenta, é quase impossível. Ela não conhece a sua lógica, suas pressuposições e não teve as mesmas experiências que você. Para realmente ver da sua posição e pensar como você, teria que ter vivido sua vida. Suponho que seja óbvio dizer que, para ver as coisas de uma outra maneira, temos de mudar nossa perspectiva. E para fazer isso, temos de modificar nossa lógica, as crenças e as pressuposições que fazemos. Aceitar que nosso mapa não é o território prepara o caminho para mudanças. Percebemos que existem outras formas de ver a mesma coisa e uma opinião não é mais uma questão de certo ou errado, ou seja, ego é uma questão de flexibilidade e imaginação. Com uma mente aberta, podemos explorar o mapa de uma outra pessoa. Não temos que concordar com ou aceitar sua perspectiva, somente experimentá-la e aproveitar do que há de útil nela. Se gostarmos, podemos adotá-la. Se não, não perdemos nada experimentando. Modelando. Imagine dois finalistas num campeonato de tênis. Um é baixinho e fortão, com a personalidade fogosa. Joga agressivamente, perto da rede, tomando riscos e pressionando seu oponente com a força e velocidade de seu jogo. O outro é alto e magro, com uma personalidade calma e intensa. Nunca perde o controle e joga consistentemente, como um robô, do fundo da quadra, esperando que seu oponente cometa um erro antes de atacar sem piedade. São estilos e personalidades completamente diferentes. No entanto, seus modelos terão elementos em comum. Imagino que ambos os jogadores terão uma forma física quase super-humana. Seguramente dominam as técnicas mais importantes do jogo. Serão confiantes, ambos pensando que podem ganhar, e terão as identidades de campeões querendo ser os melhores do mundo. Sobretudo, terão a disciplina e a tenacidade de fazer o necessário para realizar esse desejo. Não é diferente para traders. Dois traders podem ter modelos diferentes e ambos podem funcionar. Obviamente, cada bom trader terá seu modelo, particular a ele, mas entre todos os modelos de todos os bons traders existirão elementos em comum. E é isso que queremos saber. Se forem elementos comuns, são elementos importantes para um novo trader saber. Modelaremos 3 traders. Queremos saber como pensam, quais estratégias mentais usam, de quais perspectivas olham, quais crenças têm e quais pressuposições fazem. Queremos aprender o que é que esses traders têm em comum e o que fazem diferente de nós. Para fazer isso, vamos usar um método fundamentado nas ideias do antropólogo inglês Gregory Bateson e desenvolvido pelos americanos Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts e David Gordon. Quando exibimos uma habilidade,
comunicamos e influenciamos o ambiente com o nosso comportamento. Nosso comportamento é definido por nossas capacidades e o que somos capazes de fazer. E o que aprendemos a fazer depende de nossas crenças e valores. Nossa identidade é o conjunto dessas crenças e valores trabalhando juntos em um sistema único. Finalmente, nossa visão e missão determinam quem somos, definem a direção de nossa vida. Perceba como as condições, num nível, influenciam o desenvolvimento do nível abaixo. Os elementos compartilhados entre modelos de diferentes pessoas podem estar em qualquer nível. Não se esqueça, isso é somente um modelo. Não é a verdade ou uma definição definitiva de como as pessoas são. Há outras formas de modelar, talvez melhores que esta, e outras formas de explicar, provavelmente mais corretas que essa. O que importa é que funciona, e somente podemos saber isso aplicando o que aprendemos. Também vale ressaltar que nosso objetivo não é ser a outra pessoa. Simplesmente queremos modelar sua habilidade e aprender como fazê-lo. Não obstante, se não estamos conseguindo os resultados que queremos, algo em nós tem de mudar. E com mudanças vem consequências, um preço a pagar. É bem possível que para ser um melhor trader, temos que desenvolver novas capacidades, crenças, objetivos e talvez até uma nova identidade ou visão da vida. Estamos dispostos a fazer isso? Como sabemos que vale a pena? Já considerou os efeitos secundários que uma mudança grande em você pode causar na sua vida e nas pessoas à sua volta? Congruência. Existe uma grande diferença entre o modelo de alguém que faz algo bem e de alguém que não. A congruência. Voltando à metáfora do barco. Um bom modelo é como um barco e uma tripulação desenhados, treinados e motivados para fazer exatamente o que estão fazendo. Todos os elementos trabalham juntos para conseguir o objetivo. Vejamos o navio de guerra americano. O desenho do barco será aerodinâmico, robusto e moderno, aproveitando-se de todas as inovações tecnológicas possíveis. As peças serão das especificações mais altas e com excelente manutenção. O barco terá suficientes combustível e provisões para a duração da viagem. Terá uma missão, mapas, uma rota claramente traçada e opções alternativas, dependendo das condições do mar, do tempo e dos movimentos do inimigo. O capitão e a tripulação serão bem treinados e motivados, constantemente participando de exercícios e recebendo treinamentos novos. Saberão o que têm de fazer, como fazê-lo e por que o estão fazendo. Mais importante que isso, cada membro da tripulação quererá fazer seu dever e fará parte de um time. Não haverá amotinados, rebeldes ou conflitos internos. Além disso, o capitão terá uma visão clara de onde ele vai e o que ele quer conseguir, e o passará para a tripulação. Além disso, o capitão terá uma visão clara de onde ele vai e o que ele quer conseguir, e a passará para a tripulação. Ele manterá controle a cada momento, e a tripulação o obedecerá sem questionar. Em uma batalha, cada peça e cada pessoa esquece de si e luta para ganhar. Agora, observemos um navio de guerra de um país do terceiro mundo. O modelo será antiquado ou, para poupar dinheiro, adaptado de uma outra função. As peças estarão enferrujadas e muitas estarão faltando ou quebradas. Em alguns casos, o navio poderia ser novinho, um dos mais modernos, mas provavelmente nem o capitão, nem a tripulação terão recebido um treinamento suficiente para usá-lo corretamente. A disciplina pode ser frouxa ou austera demais, resultando em erros ou conflitos de personalidade entre membros da tripulação e os oficiais. Podem faltar motivação e comunicação, resultando em uma tripulação que trabalha, mas sem saber por quê. Talvez até o capitão não saiba exatamente onde ele vai, ou como fazer o que tem de fazer, e acabe dando um jeito, reagindo às situações em lugar de antecipar e preparar-se para elas. Em uma batalha, cada pessoa faz o melhor que pode, mas quando a situação é desesperadora, é cada um por si. Em uma guerra, se pudesse escolher, em que navio preferiria lutar? Vejamos em um pouco mais de detalhes cada nível do modelo. Ambiente.
Todo comportamento acontece em algum ambiente e em algum tempo. Onde e quando o trader exibe a sua habilidade? O ambiente do trader poderia ser dentro da Bovespa ou da BMF, em um escritório ou em um quarto da casa. Pode trabalhar sozinho, com colegas, à noite, durante o dia, no celular e no palm, em um computador ou usando caderno, calculador e lápis. Será que onde e quando são importantes? Comportamento. Comportamento é um produto da intuição, o instinto, treinado por experiência. É a interface entre a pessoa e o ambiente, o que podemos vê-lo fazendo quando exercita a habilidade. No caso do trader, se fôssemos moscas na parede, o que será que o veríamos fazendo? Capacidades e estratégias mentais. Seres humanos, como todos os animais, são dirigidos por objetivos. Nosso comportamento, o que fazemos para satisfazer nossos objetivos, depende do que somos capazes de fazer. O que é que nossos traders sabem fazer? Para satisfazer algum objetivo, precisamos fazer as coisas certas na ordem certa. Precisamos de estratégias. Estratégias são planos de ação, conjuntos de processos internos resultando em comportamentos externos. Formar estratégias é uma capacidade que todos temos. Geralmente, temos uma estratégia primária, aquela que, esperamos, dará certo. Logo, se percebermos que estamos desviando do objetivo, que a estratégia primária não está dando certo, tentamos um plano B. Na pior das hipóteses, se percebemos que não podemos mais atingir o objetivo, nossa última chance é um chute de emergência. Para usar um exemplo bem bobinho, imagino que estou caminhando na selva e dou de frente com uma família de leões ferozes e esfomeados. Minha estratégia primária seria correr. Se vir que um leão vai me pegar e que não vou escapar correndo, preciso de um plano B. Posso tentar correr em zigue-zague ou subir em uma árvore. Se perceber que não posso subir em uma árvore a tempo, só me resta o chute de emergência. Prepare os chifres para a luta. Para escolher a estratégia certa, temos de saber o que queremos. É preciso um objetivo, e preferivelmente um objetivo bem formulado. Alguns objetivos são inconscientes, como satisfazer a sede ou a fome, por exemplo. Isso resulta em um comportamento específico e instintivo ou pré-programado. Outros são inconscientes, mas mal formulados, como uma sensação de insatisfação ou um desejo por algo sem saber o que é, e resultam em ações sem sentido, como abrir a geladeira a cada 5 minutos ou fazer zapping na televisão. Outros objetivos, como um desejo de ser rico e famoso, são conscientes e mal formulados. Nunca os realizamos porque não sabemos como fazê-lo. Finalmente, os objetivos conscientes e bem formulados são aqueles que resultam no desenho de estratégias e ação. Também é importante saber reconhecer quando temos o que queremos, ou seja, quais serão as evidências mostramos que atingimos nosso objetivo. Parece óbvio, mas deve conhecer o clichê do executivo que trabalha por dinheiro e status, mas acaba se queimando porque não sabe quando tem o que quer ou quando parar. Nosso cérebro constantemente compara o estado atual com sua representação do estado desejado. Quanto mais concreto e claro o objetivo, mais fácil isso será. Continua desenhando estratégias e executando comportamentos até que os estados reais e desejados sejam iguais. Simples, não? Pois, se fosse tão simples assim, 6 bilhões de pessoas seriam bem mais felizes que são e você não estaria lendo este livro. Emoções. O comportamento do trader é influenciado, até dirigido, por suas emoções. Elas mantêm e criam estados, agindo como sinais e indicando quando estratégias estão, ou não, funcionando, ou quando devemos mudar nosso comportamento para lidar com uma mudança no ambiente. Queremos manter estados, emoções agradáveis e eliminar ou evitar os desagradáveis.
Enquanto manifestamos uma habilidade, frequentemente existe uma emoção de base cuja função é significativa em manter um estado fisiológico e psicológico que apoia a habilidade. Pode ser tão importante que, se a pessoa não consegue senti-la, não consegue manifestar a habilidade. Por exemplo, poucas mulheres são capazes de levantar carros, mas já deve ter ouvido histórias das mães que conseguem quando seus filhos são atropelados e ficam presos embaixo de um. A emoção que sentem é tão forte que cria um estado fisiológico e psicológico no qual elas têm a força para levantar 1 tonelada. Quando manifestamos nossa habilidade, os comportamentos e os processos internos geram um fluxo de emoções, algumas das quais servem como sinais. Voltemos ao exemplo dos leões. Estava me sentindo bem antes de vê-los, mas no momento que os percebi, senti muito medo. Esse medo era um sinal para correr, de sair de lá e não parar até eliminar o medo e me sentir bem de novo. Essas emoções são transitórias e aparecem como respostas para o que está acontecendo no momento. Às vezes, esses sinais nos obrigam a fazer coisas que talvez não deveríamos fazer. Por exemplo, quando a posição de um trader vai mal e ele começa a sentir medo ou insegurança, é possível que a feche. Se isso for parte do seu plano, tudo bem. Se não, suas emoções o estão atrapalhando. Nossas emoções não evoluíram tão rapidamente quanto a nossa cultura e ainda pensam que vivemos em 50 mil anos antes de Cristo. Como sua função é ajudar-nos a sobreviver e o problema de um trader não é de sobrevivência, sua aparência pode causar dificuldades. O trader precisa aprender a lidar com elas, não necessariamente dominá-las. Muitas vezes, as decisões que o trader deve tomar vão contra a intuição. Por exemplo, talvez o auge do medo seja o melhor momento para abrir uma posição, não fechá-la, e a confiança total indique que o movimento interessante já passou, não que esteja acontecendo. Assim como um computador que cria 256 milhões de cores com somente ciano, magenta e amarelo, a quantidade de emoções que podemos fabricar usando as básicas, medo, ciúme, felicidade, raiva, tristeza, etc., é enorme. Por exemplo, medo pode existir em uma dezena de formas diferentes. Medo de altura é diferente do medo de perder o trabalho, que é diferente do medo que sentimos durante um assalto. Se não sabemos diferenciar entre o medo A e o medo B, podemos reagir de forma errada quando tentamos lidar com ele. Crenças e valores. As capacidades que desenvolvemos durante a vida dependem das ideias ou princípios que valorizamos. Valores são crenças sobre o que é importante. Um médico, por exemplo, desenvolve a capacidade de curar porque valoriza a saúde. Crenças têm basicamente 2 estruturas: causa-efeito e equivalências. Quando temos uma crença do tipo causa-efeito, temos certeza de que uma coisa causa a outra. E se digo, posso conseguir qualquer coisa se trabalhar duro, estou dizendo que trabalhar duro causa conseguir qualquer coisa. Com equivalências, damos 2 experiências diferentes ao mesmo significado. Quando digo, para se ter segurança, tem que ser rico, estou dizendo que ser rico e segurança são a mesma coisa. Temos muitos valores. Existem dentro de uma hierarquia e o fato de que um valor é mais importante que o outro nos ajuda a tomar decisões. Se valorizar segurança acima de prazer, dificilmente farei coisas prazerosas que prejudiquem minha saúde. Às vezes, a hierarquia não é tão clara e 2 valores podem entrar em conflito, complicando ou impossibilitando uma decisão. Por exemplo, imagine o dilema de um médico atendendo as vítimas de um acidente de trânsito, em que deve decidir entre salvar a vida de uma criança ou a de uma mulher. Como decide se não existe uma regra explícita a seguir? Ou, no caso de uma funcionária que recebe uma oferta tentadora de outra empresa, onde o salário é maior, mas a empresa é nova e poderia fechar dentro de um ano. Como decidir entre a segurança e o dinheiro? Cada trader tem uma hierarquia de valores.
Também terá crenças a respeito do mercado, dele mesmo, de seu sistema, de errar, de perder, de ganhar e de dinheiro. Mas quais delas são comuns entre traders bons? Critério. Segundo meu dicionário, um critério é um padrão de julgamento, ou algo que serve de norma para julgar. No coração de cada habilidade existe um critério, uma crença, ou um valor que a habilidade tenta satisfazer. É um tipo de equivalência, uma crença sobre o que é importante no momento da execução da habilidade e define o foco da pessoa. Desculpe-me, mas vou usar os pobres leões novamente para ilustrar. Quando os percebi, senti medo e imediatamente meu foco, o que era importante para mim naquele momento, era escapar e encontrar um lugar seguro. Existe uma equivalência em que segurança significa muita distância entre mim e eles. Naquele momento, nada mais tinha importância, o resto podia esperar. Mas como é que sabia que tinha de fazer algo quando vejo os leões? E por que escolhi segurança como meu critério? E por que decidi colocar distância entre mim e eles? Parecem perguntas idiotas, mas não são. Primeiro, como sei que tenho que fazer algo? Pois tenho outras crenças, causas e efeitos e equivalências a respeito da situação. Sei algo sobre leões. Graças ao Discovery Channel, tenho uma experiência prévia. Creio que são perigosos, comem pessoas e quando um leão olha para mim e lambe os beiços, não é um bom sinal. Imaginei que ficando ali iam me comer. A combinação dessas crenças capacitadoras causou uma emoção, o medo. Se fosse outra pessoa, um perito em leões, por exemplo, talvez não tivesse aquelas crenças, não sentiria medo e não pensaria em correr. Segundo, meu critério era segurança, porque valorizo minha vida. As crenças capacitadoras criaram a sensação de que minha vida está em perigo. O valor que dou à minha vida é bem mais alto na minha hierarquia que valores como curiosidade e orgulho. Salvar minha vida era a força que motivava minhas estratégias e ações. Terceiro, escolhi correr porque acreditava que colocar uma grande distância entre mim e os leões era uma boa forma de eliminar o medo, algo que eu não quis sentir, e satisfazer o critério de segurança. Agora, imagine que aqueles leões estivessem avançando sobre os seus filhos ou a sua mãe. Quais crenças capacitadoras teria? Que valor superior o motivaria? Qual seria o seu critério? Resumindo. 1. Um critério é uma espécie de objetivo. É um valor, um julgamento sobre o que é importante conseguir naquele momento. 2. Existe uma motivação, um valor mais importante ainda que o critério, que pode ser alcançado pela satisfação do critério. 3. Crenças capacitadoras identificam os comportamentos ou condições que possibilitam a satisfação do critério. Identidade. A identidade modela e consolida nossas crenças e valores num sistema único, num sentido de eu. Acaba determinando as capacidades que desenvolvemos e os comportamentos que exibimos. Qual é a percepção que o trader tem dele mesmo? Que autoimagem tem? Quais limites tem? Como se define? Quais metáforas são usadas quando se imagina? Com o que se identifica? Com seu comportamento? Trader, jogador, market maker, scalper? Suas capacidades? Estrategista, pensador, intelectual, gerente? Suas crenças e valores? Fundamentalista, grafista, conservador? Ou com seu ambiente? Paulista, office boy, brasileiro, floor trader? Mudanças na identidade podem gerar profundas mudanças nos outros níveis. Missão e visão. Missão é o sentido de um propósito, uma razão para existir. Uma pessoa pode ter várias micromissões em relação ao mercado, sua família, sua comunidade, etc. Uma visão é exatamente o que diz, o que a pessoa vê quando pensa na sua missão e como se encaixa num sistema mais amplo que a própria identidade. Será que ter uma missão e uma visão é importante para um trader? Ou podemos ficar com os olhos fixados firmemente em nossos umbigos, focalizados somente em tirar o dinheiro das mãos de nossos concorrentes?
Vejamos os resultados das entrevistas. Curta, compartilhe, colabore.